Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia. Continuamos desenvolvendo todo o nosso conhecimento sobre o Brasil e naquela divisão que a gente trabalha de estudar mais aprofundadamente, ver alguns detalhes ali de cada região. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da industrialização, redes de transporte e comunicação na região sul. Já falamos das outras regiões até as nossas últimas aulas, e aí na aula de hoje, para completar esse ciclo desse tema, a gente vai falar da região sul também e quais são as características desta região em relação ao tema, certo? Antes, vamos lá aos lembretes que são importantes, ter o material de vocês aí em mãos para acompanhar a aula, se organizar direitinho. Também entrar no link número 1 lá e realizar a atividade obrigatória e enviar para o registro da presença de vocês. E as outras atividades que são postadas também no aplicativo devem ser feitas por vocês para que o professor acompanhe o rendimento. Alunos que estão acompanhando somente pela TV ou que estão com alguma dificuldade de acesso devem entrar em contato com a escola para ter o material impresso, realizar as atividades e assim o professor também poder acompanhar o rendimento de vocês aí e todo o desenvolvimento do aprendizado, certo? Isso é bem importante, mas vamos ao objetivo da nossa aula de hoje lá. Identificar as principais características dos processos de industrialização, redes de transporte e comunicação da região sul e como isso é importante para a integração desta região com o restante do Brasil ou com as outras regiões. Quando a gente fala das redes, nós já falamos de rede urbana, então essa característica é um sinal de integrar, vamos integrar a região sul com outras regiões do Brasil. Como isso ocorre? Como foi o desenvolvimento disso para que esta região estivesse integrada com as outras? Será que é positivo? Será que é amplo ou ainda não? Nós vimos que algumas regiões do Brasil se industrializaram mais tarde, ainda tem lá alguma deficiência em relação às redes de transporte e de comunicação, e hoje a gente vai entender um pouquinho como é esse processo na região sul, ok? Então, o que nós temos lá? Um dos principais elementos, o que caracterizou esse início ali da implantação da indústria no sul foi a experiência de trabalho artesanal trazida pelos imigrantes. Então, o que nós vamos ter ali? A participação dos imigrantes. De que modo, professora, que isso aconteceu? Eles eram europeus, muitos imigrantes que vieram para o Brasil ali, naqueles fluxos que a gente viu de imigração, de chegada de pessoas no Brasil, vinham da Europa principalmente, de vários países, e lá já tinha acontecido a industrialização. Então, algumas técnicas, algumas formas de trabalho já eram conhecidas desses povos que vieram para o Brasil. E aí eles utilizam isso e na região sul foi bem presente para desenvolver ali, para contribuir para esse processo inicial de industrialização do território, né? O mercado interno foi dinamizado pelos pequenos proprietários rurais, artesãos, operários e comerciantes que compravam e vendiam produtos entre si, dando um início ali a essa questão do desenvolvimento industrial. Então, todas essas atividades que a gente citou aqui, elas foram importantes como um pontapé inicial, como um começo, né, para esse desenvolvimento industrial da região. Mas é só isso? Não, esse é o início. Então, vamos entender outras características que contribuíram. Então, guardem bem lá a importância dos imigrantes e da experiência de trabalho deles e também essas atividades que eram desenvolvidas contribuíram para o início desse desenvolvimento industrial. Além disso, né, nós vamos ter o quê? Todo esse processo inicial ali, ele vai fazer com que, com o passar do tempo, as indústrias vão ganhando ali corpo, vão ficando maiores, vão crescendo e se transformando em grandes empresas nacionais. Então, hoje nós temos grandes empresas da região sul que participaram, que cresceram dentro desse processo, dessa ideia de industrialização, certo? A concorrência com empresas de grande porte nacionais e transnacionais gerou dinamismo. Então, o que acontece? Eu vou ter ali empresas que crescem, que se transformam, que vão concorrer com empresas de outras regiões ou até mesmo as transnacionais, que são empresas de outros países que se instalam no nosso território, e tudo isso vai gerar um dinamismo ali em diversos setores. Essa concorrência vai propiciar
com que essa atividade industrial seja bastante dinâmica, exigindo algumas coisas, como, por exemplo, a atualização tecnológica. Então, a necessidade de estar se atualizando sempre, de desenvolver novos produtos, por exemplo, para atender o mercado consumidor e para conseguir competir com essas outras indústrias ali de outras partes do Brasil e do mundo. Então, a importância da industrialização da região sul nesse sentido, né? O que nós vamos ter ali de fatores favoráveis à industrialização da região sul? Então, algumas características desta região favorecem a industrialização, ajudam nesse desenvolvimento industrial, na implantação da indústria e na continuidade da industrialização na região, certo? Então, o que nós vamos ter ali? Primeiro, banhada pelo Oceano Atlântico, tendo os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul ao norte, o Uruguai ao sul e ao oeste, Paraguai e Argentina. O que nós estamos falando aqui? Da localização geográfica da região. Olha a importância da localização da região. Por quê? Banhada por oceano, então a possibilidade ali de ter portos para navegação, para levar o que é produzido na região para outras partes do Brasil e do mundo, utilizando ali os portos. Então, bem importante. Divisa com estados e com países vizinhos que fazem parte ali de blocos econômicos, de acordos comerciais entre os países, para facilitar as trocas comerciais entre esses países. Ou seja, os produtos circularem do Brasil para os países vizinhos e dos países vizinhos para o Brasil. Para onde vão? Para a região sul, que é a que está mais próxima ali em primeiro lugar, né? Cortada por uma malha rodoviária bastante consistente. Então, existem rodovias ali que favorecem a circulação de produtos, de mercadorias, de matéria-prima, tanto dentro da região sul, quanto dela para outras partes do Brasil. Servida por portos importantes, como o de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o de Paranaguá, no Paraná, Navegantes, Itapuã, São Francisco, Itajaí e Imbituba, em Santa Catarina. Então, são vários portos. Vejam que essa estrutura, essa organização do espaço geográfico que a gente viu aqui, bem como a localização da região, são fatores considerados favoráveis à instalação da indústria e ao desenvolvimento da indústria na região. Então, olha quanta coisa a região sul tem ali que ajudou nesse processo de industrialização. Que a indústria do sul, ela se consolida ali e junto com a região sudeste, que a gente já estudou, vamos dizer assim, ela é uma das mais industrializadas do Brasil. Então, bem importante e os fatores que contribuíram para essa característica, certo? O que nós vamos ter mais ali? A infraestrutura propicia um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento da indústria, que a gente já falou também a respeito, condição que amplia, né? E aí nós vamos ter ali outros 3 fatores que fizeram com que essa condição se ampliasse. As distâncias geográficas pequenas dentro do território, então ela é uma região geograficamente pequena, se eu considerar a questão de extensão territorial, né? A fronteira com países do Mercosul, que era uma característica daquelas que a gente viu lá, essa proximidade ali com países do Mercosul, que é aquele bloco econômico que a professora falou, de junção de países que fazem trocas comerciais, bem importante então, e liga ali com a região sul. E a proximidade com a região sudeste, que é o principal centro de consumo do país. Então, esses 3 fatores ali fecham essa ideia inicial da industrialização na região sul, porque eles vão ser muito significativos nesse desenvolvimento da indústria do sul do Brasil, certo? Então, pensando nisso, nós vamos ter esses 3 fatores ali. E aí, um gráfico que a gente já estudou, mas que a gente traz justamente para quê? Para a gente estabelecer as comparações. Então, ali, a porcentagem de indústrias por região do Brasil entre 96 e 2011. O que nós vamos ter ali na região sul, especificamente? Ela aumenta de 96 para 2011. Era de 23%, passou para 29%. Ou seja, é um crescimento da industrialização na região sul. Se a gente já comparar com outras regiões que a gente já estudou, o Nordeste também teve crescimento, o Norte, mas foi bem pequeno, né?
O Centro-Oeste teve ali um crescimento, mas o mais significativo foi o da região Sul. E a região Sudeste, que era onde se concentrava a maior quantidade de indústrias, ela teve uma queda, mas ainda assim representa a maior parte da porcentagem de indústrias no Brasil, certo? Então, analisando as informações ali. E aí, pensando nisso, primeira atividadezinha lá, considerando as informações que nós lemos juntos ali no gráfico. Escreva o que aconteceu com a indústria da região Sul entre 96 e 2011 e quais fatores que influenciaram para essa mudança. Então, nós já falamos nesse início de aula, os fatores favoráveis ali às mudanças e no gráfico como está apresentada essa questão ali da indústria entre 96 e 2011. Então, analisem rapidamente, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos ali para a correção do exercício com vocês, que vocês tinham que utilizar o quê? As informações que a professora explicou até aqui, mais o que o gráfico trazia para nós. E o que aconteceu com a indústria na região Sul nesse período ali de 96 a 2011? Fatores que influenciaram essa mudança apresentada no gráfico? Então vamos entender juntos lá. A indústria da região Sul aumentou mais de 5%, ou seja, teve um crescimento ali na presença de indústrias na região Sul. Entre os fatores que podemos citar, a descentralização industrial do Sudeste, que estava concentrado no Sudeste, passa aí a se espalhar por outras partes e pela proximidade da região Sul acaba favorecendo a instalação das indústrias no Sul também. A estrutura favorável da região, que nós vimos lá, de portos, de proximidade com países vizinhos, então são características ali de ter uma malha rodoviária consistente, né, que ajudou toda essa função ali de instalação e de consolidação da indústria no Sul. E o dinamismo e emprego de tecnologia das indústrias sulistas. Então, algumas características, vocês poderiam relacionar outras mais, a professora trabalhou com alguns exemplos aqui, mas que são para entender o que aconteceu, quais as mudanças aconteceram na industrialização da região Sul ao longo desse período ali que o gráfico trouxe para nós. Certo? E aí, continuando ali a industrialização da região Sul, o setor industrial é diversificado e bem distribuído entre os 3 estados da região. Lembrando lá, região Sul formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a distribuição da indústria ela é bem organizada, vamos dizer assim, é homogênea nos 3 estados. Está presente a industrialização nos 3 estados. Certo? De forma muito parecida, vamos dizer assim. Claro que tem algumas áreas
se a gente for estudar detalhadamente, que são mais industrializadas por algumas características favoráveis ali. Mas, de modo geral, se a gente for olhar e comparar com outras regiões, a gente vai ter ali um setor industrial diversificado e bem distribuído nos 3 estados. E aí nós vamos ter aqui, em cada um dos estados, quais são as atividades industriais principais. É diversificado, ou seja, tem diferentes tipos de indústrias. Mas em cada um dos estados nós vamos ter algumas indústrias ali que se destacam, como por exemplo no Rio Grande do Sul nós vamos ter de alimentos, de vinhos, calçados, automobilística e petroquímica. Em Santa Catarina, indústria da moda, de calçados, de carne. Então temos algumas semelhanças em alguns tipos e algumas especificidades em outros, né? E no Paraná nós vamos ter agroindústria, de eletrodomésticos, de papel, celulose, automóveis e caminhões. Então vejam, quando eu disse ali que é diversificado, tá aqui o exemplo para a gente entender o que é esse diversificado. Por que a indústria do Sul a gente diz que é diversificada? Porque nós vamos ter diferentes tipos de indústrias fabricando os mais variados ali tipos de produtos, né? Então é importante a gente pensar. As maiores concentrações industriais estão em Porto Alegre e Curitiba. Então, nas regiões metropolitanas, na Grande Curitiba, na Grande Porto Alegre, está a maior concentração. Nós temos também ali nas regiões de Santa Catarina, entre Joinville, Blumenau e Brusque, nós vamos ter uma concentração também, mais na porção norte ali, nordeste de Santa Catarina, a gente tem uma concentração industrial maior. E no Paraná nós temos ainda algumas regiões que se destacam, como Londrina e Maringá, que também apresentam ali um grau elevado de industrialização, certo? E no Rio Grande do Sul, além da Grande Porto Alegre, nós vamos ter Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria. Lembram que a professora falou dessa diversidade e da indústria estar bem espalhada pelos 3 estados? Então, falando dos lugares ali que a gente tem as concentrações industriais, a gente vai identificar essas características ali também, certo? E aí o mapa ali só para ilustrar essa ideia para nós da industrialização na região sul. Então nós vamos ter ali os diferentes tipos que nós vimos lá e onde eles estão. Então bem espalhados ali por toda a região, com alguns pontos de maior concentração industrial, como a Grande Curitiba, a Grande Porto Alegre e algumas regiões ali de Santa Catarina. Isso não quer dizer que no interior dos estados a gente também não tenha algumas indústrias bem importantes também, certo? E aí, perguntinha bem rapidinha ali para vocês, escrever exemplos de áreas de concentração industrial em cada um dos estados. Então, me dê um exemplo, pelo menos, de cada um dos estados ali de áreas de concentração industrial e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício, vocês tinham que relacionar áreas de concentração industrial nos 3 estados. Então no Paraná, na Grande Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá são as áreas de maior concentração industrial. Em Santa Catarina, Joinville, Blumenau e Brusque. E no Rio Grande do Sul, a Grande Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas são exemplos ali de áreas de concentração industrial. Pode ser que vocês tenham anotado outros ali dos que a gente falou, mas esses são os principais, certo? E aí, pensando nessa ideia de ter a indústria, como acontece a circulação? Já falamos bastante sobre essa questão das redes de transporte. E na região sul, como isso está organizado, né?
O Sul é bem servido no setor de transportes, dispondo de condições naturais que facilitam a implantação de uma boa malha rodoviária e ferroviária. Ou seja, as condições do espaço geográfico da região Sul favorecem a construção de rodovias e ferrovias. Então, por isso ela tem esse conjunto de rodovias e ferrovias ali que ajudam, que contribuem para o desenvolvimento industrial, né? A população se distribui de maneira uniforme, lembra que a gente comentou sobre isso? Também favorece a questão ali da implantação e do desenvolvimento da indústria, porque aí eu vou ter mão de obra disponível em toda a área, em toda a extensão da região ali, de modo mais homogêneo do que em outras regiões do Brasil, se a gente for comparar, certo? E aí ali, algumas cidades têm linhas férreas, né? Tem as ferrovias que contribuem também para esse transporte. Muito, por exemplo, do que é cultivado de grãos é transportado em parte por ferrovias até chegar nos portos. Então, a importância ali das redes de transporte, certo? Conta com várias estradas, como a Regis Bittencourt, que liga São Paulo e Rio Grande do Sul né? Então, ligando desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, se expande para além da região Sul, né? Ligando com a região Sudeste, que é extremamente importante economicamente. A rodovia do Café, que vai ligar algumas partes ali do Paraná, principalmente a região Norte, com o Porto de Paranaguá, também é extremamente importante, certo? Os mais movimentados aeroportos do Brasil, depois da região Sudeste e de Brasília, os aeroportos da região Sul são os mais movimentados, estão entre os que têm a maior movimentação ali, de cargas e de passageiros principalmente. Então, daí a importância também dessa estrutura. Os aeroportos fazem parte dessas redes de transporte. Se tem aeroportos importantes ali com grande circulação, tudo isso vai favorecer nessa característica também. As duas imagens trazem para nós ali essa informação, tá? E essa região possui ainda os portos, né? Vejam o quanto é importante eu ter os portos. Nós já falamos deles e aqui vamos dar exemplos. O de Paranaguá, por exemplo, na exportação da soja, principalmente, ele é extremamente importante. É um dos mais importantes do Brasil nesse sentido, né? Ainda nós vamos ter ali os de Santa Catarina, que são exportadores do carvão mineral, que é justamente explorado em algumas áreas de Santa Catarina. E outros portos ali de Santa Catarina que exportam o quê? Madeira. Tão importantes também, como o de São Francisco do Sul e o de Itajaí, que tem um grande volume ali de atividade. E o de Porto Alegre, por fim, ali, por onde passam diversificadas mercadorias. Vejam a importância dos portos da região Sul. E se você estudar os portos do Brasil, esses que estão relacionados aqui da região Sul vão aparecer como extremamente importantes para essa característica ali da integração do Brasil com outras partes do mundo também, certo? E aí ali a malha viária dos portos, então, nós vamos ter na região Sul uma concentração, uma estrutura importante ali, que vai ligar principalmente com a região Sudeste. Vejam que as linhas representam ali as rodovias, ferrovias, né, principalmente, e que vão favorecer essa ligação, portanto, favorecer a industrialização também, certo? Quando eu falo de redes de comunicação, trazendo ainda daquela ideia que trabalhamos aulas anteriores, o que eu tenho ali? Um dos principais itens hoje é a questão da fibra ótica. Então, áreas que eu tenho fibra ótica, eu vou ter uma facilitação na comunicação. Olha, a situação da região Sul é bastante favorável nesse sentido. Então, a maior parte ali tem acesso a essa tecnologia ali, o que facilita a comunicação e facilita a questão da indústria também, da presença da indústria, porque se a comunicação é favorável, vai favorecer a indústria. Perguntinha ali para fechar essa ideia, bem rapidinho para vocês responderem. Qual o meio de transporte mais desenvolvido e utilizado na região Sul? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltando então ali com a correção do exercício, o meio de transporte mais desenvolvido e utilizado na região Sul,
Quem respondeu letra C, o rodoviário, acertou, certo? Então, espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, em falar um pouquinho dessa estrutura e de como se deu especificamente na região sul o processo de industrialização. E na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!